Eu quero chamar ao palco, por gentileza, e pedir uma salva de palmas a Danaê, secretária de Segurança Pública e Trânsito de Cambé. Danaê Fernandes, por favor. O nosso segundo painelista do dia veio lá do Rio de Janeiro, a quem a gente também agradece muito o convite. Pode chegar ao palco aqui, por favor, Marcelo Rezende, diretor da Renova Urbi. E para compor a nossa mesa, como habitual, como vocês já estão acostumados, o gerente executivo comercial da Dataprom, José Henrique. Nós vamos iniciar hoje a programação com a palestra da Danaê. Tenho certeza que todos vão aproveitar muito o conteúdo. A Danaê, ela já deu alguns insights ontem para a gente nas redes sociais. Quem quiser fazer o mesmo, Dataprom BR, puder nos marcar, por favor. Como vocês ouviram ontem, o meu vice-presidente disse que eu preciso fazer o meu jabá. Então, por favor, Dataprom BR. Danaê, seja bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Olha, eu estou surpresa com a qualidade desse simpósio da Dataprom. E principalmente porque vocês toparam vir aqui às 9h30 da manhã, mesmo depois do TAG. Fernando me mandou uma mensagem que não tomou meu Negroni, né? Mas eram 2 da manhã. Então, Fernando, é uma honra ter você aqui, porque você está achando que vale a pena ver os meus slides. Então, obrigada por vir. Gente, o meu maior propósito aqui hoje é mostrar uma possibilidade que talvez ainda esteja um pouco nebulosa e que essa é a chance da gente pensar grande juntos e de cutucar um pouco as empresas de tecnologia, que esse passador é tão tecnológico que eu nem sei se eu sei me virar dele. Sei. Bom, eu sou a Danaê Fernandes, eu estou vindo de Londrina, no Paraná. Londrina é um município conurbado com Cambé. Estou emprestada em Cambé como secretária de Segurança Pública e Trânsito. E o que tem de interessante nesse meu momento de vida agora é que eu tenho um pé na iniciativa privada, fundei a Urbidata, uma empresa de consultoria em mobilidade urbana focada em mobilidade urbana sustentável. Estou agora dentro do poder público. Então, eu me sinto um pouco como uma agente na KGB, como se eu estivesse conhecendo o meu cliente por dentro. E também sou muito relacionada com o terceiro setor. Então, nesse momento, eu tenho uma visão bastante tripartida, que me dá possibilidades infinitas de trabalho, podem me contratar. Mas o Marcelo me disse que um dia eu vou ter que escolher o lado que eu vou estar. E vamos falar um pouco sobre esse tema tão delicado de Big Data e mobilidade urbana sustentável, que, inicialmente, eu preciso abrir os olhos de vocês para uma má notícia. Vocês já ouviram falar da década de ações para o trânsito da ONU, lá em 2011, que parece um pouco um déjà vu. Em 2011, veio essa proposta, nossas queridas agentes de trânsito aí já balançaram a cabeça. Em 2011 veio essa proposta da ONU e nada aconteceu. Para não falar nada, em 2018 a gente teve o Pinatrans aqui no Brasil, né? Mas em termos numéricos não aconteceu. A ponto de, em 2021, a ONU falar: gente, vamos fazer a década de ações para o trânsito. De novo, né? Já que não tinha colado em 2011, isso aconteceu em 2021, depois do nosso Pinatrans. Então, o Brasil está se envolvendo nisso, mas, quando a gente fala de Pinatrans, a gente está falando de reduzir o número de óbitos em sinistros de trânsito pela metade. E eu vou falar essa palavra sinistros porque estamos pregando entre os convertidos aqui, a gente sabe que não existe mais a palavra acidente. Agora se usa sinistro. E eu não gosto muito de falar em números, porque a gente está falando de um filho que não voltou para casa,
de um pai que foi trabalhar e não voltou mais, de um amigo que você nunca mais vai tomar uma cerveja com ele. Todo mundo aqui já perdeu um ente querido em transporte, e isso não deveria ser aceitável. Mas estamos falando de dados porque é o único jeito da gente colocar aqui o nosso Pinatrans. E existe um problema com os dados no Brasil, quando a gente vai falar disso, porque existe um subdimensionamento, tá, de dados, principalmente nos modos mais sustentáveis de transporte. E o que vocês podem ver aqui, do Pinatrans em diante, é que a gente não está cumprindo ele. Não vou falar especificamente de algumas cidades, fiquei deslumbrada aqui com o BC, e talvez vocês já tenham cumprido o Pinatrans aí. Não cumpriram ainda? Mais ou menos. Bom, mas tem cidades que sim, que estão conseguindo. Mas quando a gente fala no âmbito país, que é o que interessa, todos nós temos em comum um país. Se a gente está perdendo, em termos de Brasil, está todo mundo perdendo. E o Brasil não está cumprindo. Ainda coloco para vocês que isso é subdimensionado, porque a maior parte de dados que a gente tem aqui para comparar vem de rodovias, que são dados mais aferidos. Eu trabalho com municípios, né, presto consultoria, e toda vez que a gente faz levantamento de sinistralidade de trânsito, quem mais morre não são os motociclistas e os motoristas. São os modos ativos. Eu consigo fazer isso aqui? Consigo. Oba! Bom, a gente tem uma questão aqui que não entra só dentro dos perímetros urbanos. Eu vim aqui falar de cidade porque eu sou urbanista, tá? Então, quando a gente fala de cidade, o que acontece na dinâmica de trânsito é que tem gente que leva pior. E tem gente que leva uma vantagem, por estar mais protegido. Mas a gente não tem dados nacionais sobre isso. Por que eu estou falando que tem uma desvantagem? Pensando que o Pinatrans não está funcionando no âmbito geral. Bom, existe uma questão de quem mata quem. Quando a gente coloca um sinistro envolvendo uma colisão auto-moto, é assim que a gente tabula, né? Auto-moto, auto-ônibus, caminhão, bicicleta. Mas quando um pedestre atropela um caminhão, é o pedestre que se dá mal, não é? Quando um ciclista atropela um carro, a gente sabe que é o ciclista que se dá mal. Então, numa cidade, essa dinâmica, em termos de sinistralidade, ela tem uma tendência de peso. E é fácil a gente dimensionar que tem alguém aí que leva o pior lado, que são os modos muito mais sensíveis. E a gente já tem isso na lei. Bom, a gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, lá de 2012, né, 2587, temos o Código de Trânsito Brasileiro, que fala que os mais vulneráveis precisam ser protegidos. Temos isso, temos tudo isso, em lei está lá, está bonitinho. Mas, quando a gente vê o número, a sinistralidade, a gente fala, tá, mas algo não está acontecendo. A gente não está efetivando essa proteção dos mais vulneráveis. Por quê? Existe um grande empecilho para fazer isso na prática. Esse empecilho envolve uma mudança de lógica. E toda vez que a gente fala de mudança é difícil, ninguém quer mudança. Mudança incomoda. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, porque existem 2 caminhos possíveis. Queria conversar aqui sobre esses 2 caminhos. E o primeiro deles é a luta pelo espaço. Uma luta pelo espaço que eu fico imaginando quem tirou aquele estacionamento na orla, aqui em BC, para colocar aquela ciclovia. Vocês perceberam isso? Vocês conseguem imaginar o pau que deu? Deu mesmo, né? Foi um gestor muito corajoso. Com certeza a Magali influenciou ele. Mas, assim, a luta pelo espaço é uma questão difícil. Muito difícil. Como colunista no Connected Smart Cities, meu último artigo foi: procura-se um kamikaze político que queira salvar nossas cidades. Esse foi o tema do meu artigo, foi exatamente sobre isso. Como é custoso, politicamente, a gente colocar uma mudança. Eu estou como gestora agora.
É difícil, gente. A Câmara de Vereadores, nossa, segura meu pé. É muito, muito complicado. Quando a gente fala de Henrique Penalosa, lá de Bogotá, quando a gente fala da Anne Hidalgo, em Paris, poxa, né, colocando todas aquelas áreas pedestres, olha o tanto que ela sofre, o tanto que a mídia combate ela. Então, um gestor iluminado, que queira realmente promover essa mudança em prol da mobilidade urbana sustentável, ele está colocando a cara dele à tapa e está arriscando o capital político dele. E queria só aqui falar sobre uma pessoa que veio nesse evento, que é o Malek, de Lages. Malek está vindo aqui, está assumindo a Secretaria de Planejamento de Lages. Malek, levanta, se apresenta, oi. E por que eu estou falando do Malek? Porque Lages vai estar figurando no ranking de cidades inteligentes daqui a alguns anos. Eles estão pensando nisso, e eles estão com gestores ousados por vir. Vamos ouvir falar de Lages, vocês podem falar para os seus amigos. Eu já sabia. Né? Vamos esperar que isso vai acontecer. De qualquer forma, em vez de a gente ficar esperando um gestor iluminado para lutar pelo espaço, existe uma outra possibilidade, que é a tecnologia certa. E vou falar esse certa bem com uma entonação estranha, para vocês lembrarem que não é só a tecnologia. A gente não precisa necessariamente de tecnologia. Né? A gente vê aqui, a Datapron faz tecnologia de um dia para a noite. O Rafa vende coisa que o Rodrigo nem sabe fazer ainda, não é? Por quê? O Jailson sabe que a equipe dele é boa, que vai dar conta, que vai conseguir fazer a tecnologia nova rapidamente, de um jeito eficiente. Mas será que é a tecnologia certa? Então, na disputa, a gente já sabe quem tem essa dominância. O modo de transporte que mais ocupa espaço é o modo de transporte que transporta menos, que é mais custoso para a cidade. Mas mexer com esse cara, chamado carro, é difícil. Sobre a tecnologia certa, a gente tem já um dia inteiro, tivemos, né, um dia inteiro sobre tecnologias impressionantes. Falamos aí sobre monitoramento em tempo real, planejamento de transporte público, estacionamentos, coisas muito legais, que não quero diminuir o valor delas de jeito nenhum, isso é muito importante, e que bom que a gente está fazendo isso. Existem algumas tecnologias que a gente começou a falar ontem, é uma questão de tempo colocar a integração do modo de transporte coletivo pelo EMV, né? Ainda não acontece no Brasil, foi o que a Fernanda nos contou, mas isso é uma questão de tempo. A gente já está falando um pouco de predição, né? Análises preditivas, como é que a gente olha para frente e faz uma ação antes daquilo acontecer. Tecnologia. Isso é fantástico, isso está chegando. Mas eu queria colocar mais uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês já perceberam isso, que é uma coisa histórica. Nesse momento, aquela grande vantagem dos municípios grandes de atendimento ao munícipe é igual à dos municípios pequenos com a inteligência artificial. Não sei se na sua cidade, assim como na minha, existe um prefeito icônico que lembra o nome do seu tio, lembra do gosto da torta de maçã da sua avó, e todo mundo ama esse cara, porque se sente pertencente àquele lugar. Poxa, olha quanto ele se importa com a minha família. Pois é, agora o poder público pode fazer isso com um banco de dados. Ele pode conectar e dar um atendimento por inteligência artificial generativa sobre todas as suas demandas. Ele pode falar com você por um bot, né, com inteligência artificial, perguntando se deu certo aquela troca de matrícula que você fez para o seu filho, se está faltando água ainda na sua casa, ou se agora o abastecimento já está regularizado. A gente pode dar isso para o munícipe. E não importa o número de funcionários que você tem. Então, se você é gestor do município grande ou gestor do município pequeno, a inteligência artificial ela vai ser um braço que substitui 10 funcionários. Né? Não precisa mais, numericamente, de muita gente. E isso muda muita coisa. Isso é histórico. Isso ainda não é
uma realidade nível Brasil, mas está aí a possibilidade. E eu vou mostrar 2 imagens agora para vocês, que eu queria que vocês pensassem se tem uma que é mais normal e se tem uma que é um pouco mais estranha. Essa é a primeira. Essa é a primeira imagem, e agora eu vou mostrar a segunda. Essa é a segunda. Então, embora sejam imagens distintas, elas têm uma coisa idêntica, que não tem como vocês saberem, porque fui eu que gerei as imagens. As 2 imagens demoraram 2 segundos para serem geradas. Não importa que essa imagem aqui tenha muito mais referência, que o banco de dados seja muito mais vasto. E, para criar isso, rodou-se muitos elementos de muitas fontes. Essa aqui também demorou 2 segundos. E a única coisa que foi alterada no prompt, que o meu prompt era: faça uma imagem publicitária com uma criança feliz se deliciando com Coca-Cola. Tá? Esse aqui é o prompt 1. Esse aqui, eu só substituí a palavra Coca-Cola por brócolis. Criança feliz se deliciando com brócolis. Ok, 2 segundos, e isso foi gerado. Isso a inteligência artificial faz, e essa é a nossa tecnologia certa, uma tecnologia que a gente consiga mudar o storytelling da mobilidade urbana sustentável. O que nós, como prefeituras, precisamos não é de mais tecnologia, necessariamente. A gente precisa que as empresas nos ajudem com o storytelling. A Dataprom tem conhecimento suficiente, capacidade suficiente para ajudar a alterar esse prompt. Porque a nossa tecnologia certa é a que colabora para tornar esse tema da mobilidade urbana sustentável querido pela população. É isso que a gente tem que se juntar e que as empresas interessadas podem fazer. Como que a gente elabora um novo prompt para colocar a mobilidade urbana sustentável como algo que a população cobre do gestor. Era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigada. E vou passar a palavra aqui para o Henrique. Eu esqueci de colocar meu contato. Tem como voltar, produção? Aê, por favor, me mandem mensagens se vocês tiverem insights, ideias. Queria pedir muito para a gente continuar se falando. Conheci pessoas altamente inspiradoras. Queria citar a doutora Magali, que eu fiquei muito, muito fã dessa mulher e gostaria de levar essa amizade adiante. Obrigada. Obrigado, Danaê, pela palestra, pelas palavras. Foram muito proveitosas, tenho certeza. E a Danaê continua aqui à disposição conosco no palco para tirar dúvidas após o momento de debate, né? E também eu acredito que durante esta manhã. Agora eu quero continuar o nosso evento, dando continuidade à programação do nosso evento, convidando o Marcelo Rezende para fazer a sua apresentação. Obrigado, Marcelo. Boa palestra. Obrigado. Tá legal. Tá. Obrigado. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. É um prazer estar aqui e não poderia começar a falar com vocês antes de agradecer a Dataprom pelo convite. Na realidade, fui eu que me convidei, então... Mas tudo bem, vamos nesse assunto. E eu participo dessa jornada da Dataprom há algum tempo, algumas remotas, outras presenciais, mas em 2018 eu fiz uma apresentação sobre mobilidade urbana. E já se passaram 6 anos, e 6 anos depois, os assuntos, as aflições e os problemas são os mesmos, tanto dos gestores quanto dos técnicos que prestam o serviço para os gestores. Eu não sei se isso é um conforto ou um desalento, mas, enfim, a gente continua a nossa jornada por uma cidade mais segura, sustentável e tecnológica.
o nosso objetivo hoje é falar sobre o que ninguém vê. O que ninguém vê são os materiais que sustentam toda a tecnologia que servem de fomento de alimentação para a nuvem, para a gestão do sistema Big Data, né? E a Renova é uma empresa que procura, dentro desse mote, trabalhar nas soluções mais seguras, sustentáveis e certificadas para garantir que todos os elementos e materiais que sejam levantados através das diversas tecnologias cheguem à nuvem para que possa ser trabalhada de forma direcionada para tecnologias, usando a tecnologia certa, como a Danaê falou, para que sirva de solução para os municípios, estados e União. Eu não poderia deixar de falar, a Danaê já tocou nesse assunto, já deu uma pincelada, na questão que aflige o gestor. Nem sempre o gestor é ordenador de despesa, nem sempre o gestor tem a palavra final. Ele ainda precisa convencer o gestor maior, normalmente o prefeito, ou o secretário, ou, quando é ordenador de despesa, ou o governador da sua região, para que ele consiga convencê-lo do uso dos recursos em mobilidade segura, em mobilidade sustentável. Ninguém percebe quando você sai da sua casa, chega no seu trabalho, sem nenhum problema, sem nenhum engarrafamento, sem nenhum sinal piscante, sem problemas de estacionamento, sem problemas de engarrafamento. Ninguém percebe, porque a gente só está sensível ao que é ruim, ao que é problemático. Então, é muito difícil de você convencer um gestor que ele precisa aplicar recursos se ele não vê problema nenhum, por exemplo, de sair da casa dele e chegar na prefeitura. Ele não vê problema. Então, ele não vai jogar dinheiro, investir dinheiro nisso. Ele vai investir dinheiro em outros recursos, em outras situações, que possam dar para ele a chancela de um bom gestor. Bom, só que a gente precisa, como titular da pasta responsável pelo setor, ou o próprio vendedor de ideias e soluções, precisa ter algumas referências na mão. Como a Danaê falou, a maioria das estatísticas são de rodovias, mas valem para a gente analisar algumas questões independentes dos números, tá? Vocês podem observar nesse levantamento da Polícia Rodoviária Federal que a maioria dos acidentes é de colisão que causam melhor dizendo, sinistros, vamos trocar as palavras acidente por sinistros. A maioria dos sinistros que ocorrem, gerando fatalidades, são com colisão frontal, e a segunda causa mortes dos sinistros de trânsito é a colisão com obstáculo fixo. O que é o obstáculo fixo? O obstáculo fixo é tudo aquilo que está à margem da rodovia ou da via, né? Segundo o IPEA, e eu não botei números, apenas frações de percentuais, vocês podem observar que o custo de um sinistro de trânsito pesa bem alto a questão da perda de produção, custo hospitalar, e o dano aos veículos são os três principais pilares que afetam economicamente ao município, ao Estado ou à União em relação aos acidentes. Então, a gente verifica o seguinte, que a gente tem um problema social muito grande, que é o número de vítimas cada vez mais crescendo, principalmente sob colisão dos obstáculos fixos na margem da via. Você tem um custo representativo e significativo dos acidentes que afetam a evolução e a melhoria do seu município, do seu estado ou da União, porque, uma vez que você tem gastos significativos e o volume de acidentes sempre aumenta, independente das tecnologias ou das soluções que você aplica, esse custo vai estar sempre sendo desviado daquilo que precisa ser aplicado. Esse custo vai estar sempre sendo desviado da saúde, da educação, da infraestrutura,
para tentar sanar a sangria econômica que representam os acidentes nas vias de nosso Brasil, de nossa cidade, de nosso estado. E aí, a Danaê já falou sobre isso, e eu estou apontando aqui para vocês, eu não sei se vocês perceberam, motivações que podem chancelar, que podem fundamentar a defesa de vocês junto ao gestor. Você tem o Penatrans. O Penatrans é uma lei que fala sobre redução de mortes ou lesões no trânsito, que deve e deveria ser levada a sério pelos nossos gestores. O Penatrans não é uma lei solta, ela insere no Código de Trânsito Brasileiro, que responsabiliza o gestor executivo do trânsito, o artigo 326-A, que traz lá uma série de obrigações legais que precisam ser cumpridas. E cabe a vocês, porque eu não sou mais gestor público, cabe a vocês, gestores públicos, defenderem com unhas e dentes a execução de um plano de ação que possa fomentar a redução de acidentes, melhor dizendo, sinistro, porque acidente não existe. Deixa eu botar um pouquinho d'água para mim, por favor. Obrigado. Reduzir o número de sinistros, provando ao gestor público que, com a redução de número de sinistros, ele deixa de gastar, porque isso é, de fato, gastar, dinheiro com a tentativa de minimizar os impactos na sociedade com os acidentes que existem. Então, o Penatrans deveria ser levado a sério. Além disso, isso nós já falamos, o Penatrans está aliado às ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido pela ONU para ser avaliado, analisado e direcionado na COP30. Todo mundo já ouviu falar da COP30, da Agenda 30 da ONU, que é uma agenda em que estabelece a preocupação em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dentro da situação em que afeta a nós a questão da mobilidade sustentável, de uma mobilidade segura, de uma mobilidade viável, nós temos duas ODS, a ODS 3 e a ODS 11. Então, vejam, a gente tem várias motivações, várias fundamentações que podem e devem ser levadas a sério de forma a fomentar, comprovar, justificar as despesas, ou melhor dizendo, os investimentos dentro de uma mobilidade segura, dentro de uma mobilidade sustentável. Aliás, o termo sustentável é um termo muito em moda, né? O termo sustentável, muita gente fala, mas não sabe o que é. O que é ser sustentável? Então, a sustentabilidade tem a ver com todas as 17 ODS e as 169 metas estabelecidas dentro da ODS, de forma a tornar a sua cidade segura ambientalmente, socialmente, em termos de saúde, em termos de tráfego, certo? Ali nas dimensões social, ambiental, econômica e do desenvolvimento sustentável, e também no dia de hoje e no dia de amanhã, ou seja, tornar a nossa cidade feliz nesse momento, mas se preocupando também com o dia de amanhã. E aí, dentro desse cenário, entra a questão dos postes, que ninguém presta atenção em poste. Ninguém, absolutamente ninguém presta atenção em poste. Você presta atenção se o semáforo está piscando. Você presta atenção se a placa está pichada. Você presta atenção na sinalização se está apagado ou não. Agora, em poste, ninguém presta atenção. Só que, como eu mostrei lá na frente, a segunda causa mortes nos sinistros de trânsito é a colisão em obstáculo fixo. E o que a gente mais tem nas vias são obstáculos à margem da via. E em relação às cidades, comparando com as rodovias, a cidade tem um agravante maior, que é a falta de espaço
na via pública, aí eu entendo via atestada, de testada atestada de imóvel, é destinado à circulação segura dos pedestres e também à compatibilização desse espaço com os elementos que precisam ser fixados na margem da via para que a gente consiga, cada vez mais, ter uma cidade mais segura e com tecnologias mais sustentáveis. Né? É muito comum você ter um problema, ali, por exemplo, se é uma foto em São Paulo, aquela via ali tem 1,5 m, aí você bota um poste, bota uma placa, bota uma lixeira, o pedestre não circula, o cadeirante não circula. Então, a disputa do espaço público é uma preocupação muito grande, mas a gente não vai falar sobre isso nesse momento, nós vamos falar sobre a questão da segurança em relação ao veículo. Essas imagens são imagens muito comuns. Imagem de acidentes, de sinistro, melhor dizendo, sinistros em vias públicas, com os obstáculos à margem das vias, é muito comum. Isso é notícia diária em nossa rotina. É acordar de manhã, ligar o jornal e verificar a todo momento, sinistros de trânsito sendo impactado junto a obstáculos fixos. E aí, o que a gente procurou fazer? A gente procurou, bom, se existe esse problema, e a gente precisa minimizar esses problemas, porque o ser humano sempre vai continuar errando. Ele sempre vai errar. Vai ter sempre alguém acertando um poste, uma placa, um muro. Por quê? Porque ele está fadado ao erro. Mesmo que ele reduza a velocidade, mesmo que ele seja um cidadão preocupado com ele e com outros, ele vai estar num momento de distração. Ele não fala no celular enquanto dirige, mas se o celular tocar no console dele, ele vai olhar por 2 ou 3 segundos. 2 ou 3 segundos é o suficiente para um acidente. Os seus filhos andam no banco de trás de forma segura, mas ninguém consegue prever quando os dois começam a brigar atrás e você tem que olhar para trás para dar aquela mãozada assim, ó. Fica quieto aí. Então, nesse momento, o sinistro acontece. Então, baseado em que o ser humano está sempre passível do erro, não vai ter jeito, a gente tem que preocupar com o quê? É com os obstáculos fixos que estão à margem da via. E foi isso que a gente começou a trabalhar. Onde ninguém prestava atenção, a gente desenvolveu um poste de iluminação, fiscalização, câmera, em que ele pudesse ser suscetível às colisões, onde ele pudesse não absorver energia no ato do impacto. Porque nas fotos que eu mostrei para vocês ali atrás, vocês viram um carro batendo em objetos fixos, onde não só o prejuízo físico do próprio patrimônio, mas o prejuízo à saúde, ao risco da saúde, foi muito grande. Então, a gente desenvolveu postes de iluminação, esses postes são postes em fibra de vidro, onde eles são mais longevos em termos dos outros materiais, mas também tem uma característica de não absorver impacto na hora da colisão. No Brasil, a gente tem uma norma que fala sobre isso, e a gente não está aqui para falar dessa norma, mas é a NBR 15486. São postos as diversidades de aplicação. É a NBR 15486, onde ela trata dos projetos de segurança nas vias, tá? Em que ela fala que, se um obstáculo fixo está à margem da via, ele precisa ser relocado. No caso, você tem um poste muito próximo à via, você poder botar ele um pouco mais para fora, você bota. Você faz um cálculo luminotécnico diferente e tira o obstáculo à margem da via, tá certo? Se assim não puder, você redesenha. É muito comum você ter, tanto para o pedestre quanto para o veículo, um risco de tropeçar em alguma coisa que está muito alta no passeio. É muito comum, então você redesenha e você enterra esse material, né? Uma tampa de bueiro, uma tampa de caixa de inspeção, é muito comum você ter um hidrante mal posicionado, então é muito comum. Então, você redesenha esse processo. Se você não conseguir, você torna o obstáculo fixo colapsível, de forma que, ao veículo abarroá-lo, ao veículo colidir com esse obstáculo, ele não sofra danos, não o veículo, o habitáculo do veículo não sofra danos. Então, essa é a NBR 15486.
E você também tem os postes em PEAD reciclado. Esse material PEAD reciclado é polietileno de alta densidade reciclado. Esse material é muito interessante, é um projeto em que nós começamos antes do poste de fibra de vidro, que é um material que utiliza do meio ambiente quase 15 toneladas diárias. 15 toneladas diárias nós retiramos do meio ambiente de polietileno de alta densidade. Nós estamos falando de bombona de combustível, tampa de garrafa, nós estamos falando do recipiente do sabão líquido de lava-louça, nós estamos falando de lona em PAD, que usa-se em caminhão ou para na parte da agricultura, nós estamos falando de diversos plásticos que iriam para o meio ambiente e hoje são extraídos do meio ambiente para se transformar em poste de sinalização, poste de radar, poste de iluminação. Então, isso dá muito orgulho para a gente, porque a gente, além de ser esse produto ser um produto, uma solução sustentável, ecológica, a gente também conseguiu comprovar que ele seja ecológico. Tá? Esse poste de PAD ele passou pelo crivo da NBR 14.024 e 14.020, que são as NBRs da família da ISO 14000, em que comprovam que o produto, de fato, é ecológico. Ou seja, além disso, eu deveria dizer também que, além de ser ecológico, esse produto também é seguro, porque ele também passou pelas mesmas testagens sobre a questão da colapsividade. Então, a gente leva a sério a questão da infraestrutura inteligente, a gente leva a sério a questão das cidades seguras, né? Mas a gente também leva a sério a questão da sustentabilidade quando o apelo é a ecologia, o apelo é o ambiente. A gente hoje retira, é muito gostosinho de ver esses plásticos aqui, ó. Deixa eu ver se lê isso aqui. É isso. A fábrica, e eu convido vocês a um dia, se quiserem, visitar a nossa fábrica, porque a gente também fornece, além de produzir poste, a gente fabrica mobiliário urbano com esse material. Abrigo, banco, lixeira, tudo o que mais precisar, exatamente para que consiga tirar cada vez mais do meio ambiente o material reciclado. Esse é o lixo que chega para a gente. Chega lonas e lonas de plásticos, toneladas e toneladas de plástico, para que a gente possa fazer o processo de reciclagem, limpeza, preparação, para dar destino, por exemplo, para a Tigre ADS, para a Corplastic e para outras empresas que utilizam, para serem amigáveis do meio ambiente, utilizam o material na sua linha de produção. E a gente também é CE. CE é uma marca europeia. Todo produto que vocês pegarem, um celular, qualquer coisa que tenha a marca CE, que é um produto de fato certificado. Porque, embora a NBR seja brasileira, a 15486, que fala de produtos seguros, os testes só podem ser feitos nos Estados Unidos ou na Europa. No Brasil, não tem laboratório que possa executar os testes, as testagens de um produto seguro. E aqui são um filmezinho que passa os testes que a gente faz exaustivamente para que o produto se torne seguro. Foi? Não, não foi. Tem que ser aí, galera, passar o filme? Essa sequência que vocês vão ver aí de... Está indo? Não foi. Pessoal, conseguiu passar aí, não? Ah, está tentando aí. Engraçado, estava na apresentação, dentro da apresentação. Aí eu consegui passar. Esses são os testes que a gente faz na Europa. São os testes de impacto, onde são verificados o dano ao veículo, a severidade do impacto dentro do habitáculo, velocidade da cabeça no impacto, porque é muito importante, muitas das vezes, num acidente,
com o veículo, por mais seguro que ele seja, se a velocidade da cabeça for muito violenta, às vezes ele não tem nenhuma lesão aparente, mas a lesão cerebral faz com que leve a óbito no ato do sinistro. Então, a gente faz vários testes, cada teste desse você tem que quebrar todos esses carrinhos aí, ó. Tem que quebrar, são vários carrinhos já quebrados, foram 14 testes já realizados, com diversas situações, para verificar se o produto, de fato, é seguro aos condutores do veículo. E só para finalizar, você pode passar o outro filme? Você consegue passar? Esse aí. Era o anterior. Ou o posterior, desculpa. Esse. Não. Passa. Antes desse. Tinha um filmezinho, esse. Esse outro filme é o filme de teste de colapsividade do poste de fibra de vidro, porque a gente fala que ele é colapsível, que ele não absorve impacto, mas é preciso ver. Olha, esse é um poste de 11,40 m, instalado e testado, 11,40 m, 1,40 m enterrado, mais as luminárias, mais o braço, em que é testado a eficácia do produto quanto à não absorção de energia. Nos testes de colapsividade, quanto menor a absorção de energia, mais eficaz o veículo, a solução é. E esse poste ele tem a classificação de NE, não absorvedor de energia. Isso significa dizer que, numa via pública, numa velocidade de 50, 60, 70, a velocidade que seja, você vai colidir com um poste desse e você não vai virar óbito por conta dessa colisão. Isso é o que mais nos interessa. Hoje são quase 400 mil postes já instalados no Brasil desse material e a gente não tem uma informação de sinistro de trânsito com óbito. Isso nos deixa muito feliz. E é um produto 100% brasileiro. Produto 100% brasileiro que hoje já está na... Você bota lá no final, por favor? Só na fotinha do Marcelo Rezende lá. E hoje a gente leva essa solução não só para o Brasil, em todas as rodovias e várias cidades do Brasil, mas também leva essa solução para o mundo. É um produto 100% brasileiro que a gente leva para o mundo. Nós já estamos em 12 países na Europa, nós estamos entrando agora nos Estados Unidos e Canadá, mas nos Estados Unidos e Canadá a gente está entrando com a visão do produto sustentável. No Brasil, embora o produto seja 100% sustentável, seja um produto selo verde, ninguém compra porque ele é verde. O pessoal compra porque, na instalação desse produto, economicamente é mais viável do que fazer um projeto mais com utilização de defensa, guarda-reio para proteger o usuário. Tá certo? Então, eu queria agradecer esse momento que a gente esteve aqui para divulgar em 20 minutos, 22 minutos, que eu já estourei o tempo, 22 minutos, essa solução que pode ser levada a sério, porque ela, além do pilar da segurança, ela também tem o pilar do meio ambiente, ela tem o pilar do social. Eu estive semana retrasada em Alagoas, nós estamos para montar uma fábrica lá, e é muito legal você visitar as cooperativas de catador de lixo para conversar com eles e fomentar um contrato de longa data para que ele possa fornecer o produto. Então, a gente pega tanto a questão ambiental, porque a gente retira do meio ambiente, a gente pega a questão social, porque a gente envolve... Hoje nós temos 80 funcionários, mas a gente envolve mais de 400 pessoas à nossa volta, tá certo? E a gente leva isso com muito orgulho pelo Brasil afora e agora pelo mundo afora, que a gente também já está trabalhando para lá e deixando os gringos de boca aberta com a nossa solução. É plástico. Todo mundo fala assim, mas é plástico, é lixo? É. Mas isso se chama inovação. Tá certo? Agradeço a vocês, agradeço a Dataprom por esse espaço
Meu contato está aí, a fábrica está aberta, o escritório está aberto, o que vocês desejarem de saber um pouco mais, a gente manda um material por mala direta para que possa fomentar vocês em novas decisões do futuro, com foco na segurança viária, meio ambiente e social. Obrigado, Marcelo, pela explanação. A gente trouxe 2 assuntos nesse painel aqui que trazem bastante sinergia, né? Falando sobre sinistros de trânsito e como a gente deve pensar as cidades para que elas sejam mais seguras para as pessoas e, eventualmente, quando acontece um sinistro com um automóvel, por exemplo, a gente possa reduzir as chances e reduzir óbitos e diminuir a letalidade desse sinistro. Então, eu acredito que o debate é muito proveitoso e importante para a aplicação nas realidades de cada um dos senhores e senhoras que estão aqui. Para darmos continuidade à nossa programação, eu peço, por gentileza, que o José Henrique promova o debate com eles, né? E depois a gente abre para perguntas para a plateia, tá bem? Obrigado, José Henrique, a palavra é sua. Obrigado, Rafael. Parabéns mais uma vez, Danaê, Marcelo. É sempre inspirador escutar vocês, porque é interessante, e eu acho que é um dos principais objetivos que nós temos aqui, de trazer, de convidar vocês para vir aqui. O Marcelo, né, foi gentil e falou que se convidou, mas para nós é sempre uma honra, Marcelo, trazer você. Você tem bastante a contribuir, Danaê também. É, de verdade, inspirador escutar vocês, porque tenho certeza que tem muita gente aqui que, por exemplo, não tinha ouvido falar, por exemplo, da tecnologia da EcoPosse, não sabia do desafio de pegar e envolver a parte política, trazer planos disruptivos, às vezes, né, para a mobilidade, para a segurança da população. E é justamente esse o objetivo, né, de a gente trazer e compartilhar essa experiência. E assim como eu tenho certeza que muitos que às vezes não estão aqui hoje ainda, mas quem sabe no próximo simpósio podem vir aqui para nos brindar aí com as suas experiências, também tem muito a contribuir. Então, isso, olha, não tem preço. Dando continuidade nas nossas perguntas, eu queria perguntar, Danaê, você como, assim, na vanguarda aí, né, da mobilidade urbana, pensando sempre além, pensando fora da caixa com relação a maneiras de trazer a inovação e, principalmente, a segurança para os pedestres, para a população, qualidade de vida, como vocês bem colocaram, os dois, como a tua empresa, né, você tem utilizado, por exemplo, os dados, a Big Data, as informações assim, que são geradas, né, a quantidade enorme de informações que são geradas hoje nos municípios, para poder trazer isso, para traduzir para a segurança na mobilidade? A resposta é open source. O que eu tenho feito na WebData, e por mais antagônico que isso pareça, não é vender software, é inserir plataformas digitais abertas, gratuitas, para o poder público poder usar sem precisar de uma licitação. Então, quando a gente fala de geoprocessamento, por exemplo, existe uma ferramenta chamada QGIS, que você pode até ouvir um gestor público torcer o nariz, mas isso é muito simples. Não. O QGIS é extremamente poderoso, mas você precisa inserir isso numa equipe de planejamento urbano. E aí está um trabalho árduo, que geralmente o poder público não consegue fazer sozinho. Aí entra a minha empresa de consultoria, a gente consegue realmente pegar algo que já existe, que não é a gente que inventou, tá? O QGIS é uma plataforma mundial, tem tudo que vocês quiserem sobre ele no GitHub, que também é maravilhoso, uma comunidade muito ativa aí, vocês conseguem encontrar scripts até de mapas para serem gerados muito rápido, mas isso não acontece de um dia para a noite, então a gente entra como um ente preparador do poder público para realmente conseguir usar essas tecnologias que já existem. Perfeito, olha só, já deu várias dicas aí, né? Já está entregando aí o ouro aí para a galera. E o GitHub ele é interessante, porque ele vai desde vamos dizer assim, de um software simples, de um projeto pequeno, até algo que é colaborativo, que gera, às vezes, inovações que a gente vai ver no mercado, nas indústrias. Né? A disrupção seria, Henrique, colocar para a prefeitura que ela pode fazer isso.
Isso dá muito trabalho, tá? Nem sempre isso dá certo. Eu tenho também municípios que falam, não, a gente não é programador, a gente é arquiteto, e não dá certo. Mas é o meu trabalho, são as tentativas que eu faço, e quando dá certo, é uma delícia. Legal. E assim, conta para nós, então, dessa tua experiência, de todo esse trabalho que você tem feito, assim, um projeto assim que você pode dar de exemplo para nós, que deu certo, que desafio, que vocês tiveram que, né, pensar realmente de forma diferenciada para conseguir chegar no resultado. O maior projeto desafiador da minha vida foi começar uma secretaria nova no município de Cambé. Isso me dá o direito de fazer aquela brincadeira que eu sou a melhor secretária de Segurança Pública de Cambé, porque eu não tenho nenhuma outra pessoa para me comparar. Montar uma secretaria nova é algo que me desafiou em vários níveis, que não envolve muito pouco uma capacidade técnica, até porque eu entendo que o secretário não é aquela pessoa que fica colocando a mão na massa, né? Ele tem que inspirar uma equipe, tem que produzir novas cabeças pensantes. Estou olhando para a Magali, gente, porque eu estou apaixonada por essa mulher. Mas, quando você começa algo que já tem um rabo, né, um braço ali que já é negativo, o trânsito no município de Cambé era algo que estava sendo empurrado pela barriga, então nunca tinha sido olhado de uma forma carinhosa. Mudar uma perspectiva dentro de um município é como você mudar a cultura organizacional de uma empresa. É muito mais fácil começar do zero. Quando você pega uma empresa que já está com uma baixa estima, que você tem que mudar uma cultura organizacional, isso é muito complicado. Então, essa é a minha resposta, Henrique. Mudar um pouco o município de Cambé, isso foi árduo, envolveu até uma mudança de prédio, tá? Uma mudança física, a agregação de vários outros funcionários. Comecei a ter fiscalização, chamei os primeiros agentes de trânsito do município de Cambé. Pela primeira vez, o município está tendo agente de trânsito. Já comecei isso de uma forma integrada com o município de Londrina, que é conurbado com Cambé. Essa parceria com o município de Londrina, posso dizer também que foi uma colaboração forte minha, porque eu sou de Londrina, né, já tenho muitos contatos, muito amor por Londrina, e eu acho que os municípios conurbados eles precisam trabalhar juntos. A gente não faz sentido falar de trânsito de uma forma que pare no tal do limite municipal, que é algo virtual no município conurbado, que a gente tem que falar isso de uma forma que pegue todos os municípios que estão ali se relacionando. Eu acho que não tem desafio maior, né? Você começar do zero e, principalmente, mudança, né? Nós, seres humanos, somos biologicamente programados para não querer mudança, né? A decisão de mudar algo, ela toma energia e nosso cérebro tenta convencer a gente. Não faça isso diferente, já está dando certo, para que mudar? Então, por isso que criar hábitos, mudar hábitos é tão difícil, né? E, principalmente, na gestão pública, né? Marcelo, você que tem uma experiência aí, cara, nacionalmente reconhecida e agora internacionalmente, né, está começando a alcançar aí outros países, né, trouxe aí para nós uma tecnologia que eu já tinha a oportunidade de ver no BR Legal. Você fez a apresentação, foi bem interessante, já tinha visto os vídeos e sei o quanto, vamos dizer assim, ela tem de impacto. Você falou rapidamente ali para nós, mas falando na questão de boas práticas de segurança, de realmente preservar a vida, né? Como você, além da avanço da tecnologia, quais as melhores práticas você recomenda aqui para os nossos gestores, nossos convidados, para adotar, para justamente buscar mais segurança de forma, desde assim, não necessariamente do mais complexo, mas que seja algo que realmente consiga se colocar em prática? O que você nos dá dica aí? Isso é um assunto interessante, porque, pela minha experiência de tempo de profissão, eu já passei pela gestão pública, fui 16 anos funcionário da Companhia de Engenharia de Tráfego, depois 3 anos diretor e subsecretário de Mobilidade Urbana em Nova Iguaçu. E o grande desafio, acho que, do gestor é ele não ser corrompido pelo imediatismo, porque toda vez que você entra num cargo público, as demandas diárias são muito grandes.
E você tem que ter condições e competência para, além de atender às demandas diárias, pensar numa visão mais futura. Para isso é que o nome é gestor. Então, o dia a dia é importante, mas fazer um planejamento para que a cidade possa cada vez mais crescer dentro da visão ali do ambiental, do social, da saúde, é importantíssimo. E trânsito tem tudo a ver com isso, né? Trânsito é aquele assunto que ninguém percebe quando está tudo certo. Então, as melhores práticas que eu diria era além do atual, do momento, sempre se planejar e fundamentar as ações com um objetivo focado lá no futuro. Porque, falávamos sobre isso, o futuro, de um jeito ou de outro, vai chegar. E o gestor público tem a responsabilidade de que o futuro seja mais leve, mais fluido, mais saudável, ou ser lembrado como aquele que não fez nada. E olha que você fez muito, todo dia você fez muito. Mas daqui a 4 anos vai ser lembrado como aquele que não fez nada pela cidade, que não previu o óbvio, né? Então, eu acho que é isso. A melhor prática é você fazer um planejamento, sempre estar focado num planejamento, numa direção a ser seguida pela cidade. E é muito simples isso. Toda cidade tem um plano diretor. E no plano diretor tem a área de gestão, de transporte. Está tudo lá. Está tudo na lei. Se não tem, monta um programa de trabalho, apresenta ao prefeito, apresenta à Câmara, vira projeto de lei, vira decreto municipal, para você poder ter norte, poder seguir aquele planejamento, aquele objetivo para o qual você foi nomeado a seguir. Os desafios não são fáceis. Não são fáceis, mas é possível. Brasília sobra dinheiro todo ano por falta de projeto. Tem um monte de deputado estadual doido para fazer emenda para a cidade que ele é natal, mas ninguém apresenta um projeto para ele para conseguir verba. Tá certo? Então, é preciso trabalhar com uma previdência, com uma visão mais à frente, além de resolver os problemas do dia a dia. Deixa o dia a dia para o prefeito para fazer política. Tá certo? Deixa para o prefeito fazer política. O gestor ele tem a responsabilidade de executar a melhor política possível, em prática, não na teoria. Perfeito. Obrigado. Acho que pode ir. Inclusive, você vê como esse tema é recorrente e importante. Ontem mesmo o próprio Samir fez a mesma observação, né? Sim. Que, olha, implantamos aqui em Campo Largo, deu certo, e tanto deu certo que nós fizemos virar um projeto de lei, hoje é lei. Então, assim, pode assumir outro partido, pode assumir outro candidato, mas, assim, aquilo que está funcionando, aquilo que é importante para a população, ele vai ser preservado, vai ter a continuidade. Então, isso é excelente, excelente. Nessa mesma linha, Marcelo, você falou, mostrou para nós ali a linha de produtos que são, até eu diria, até disruptivos, se nós pensarmos em mobilidade. Nós estamos acostumados a ver sempre poste galvanizado, estrutura metálica, aqueles pórticos enormes que, cara, aquilo lá, nenhum ônibus consegue derrubar aqueles pórticos que a gente vê pelo país, né? E Sim. A população adora aquilo, né? Parece que quanto mais difícil de implantar e vender, mais a população gosta, né? É um desafio para a gente na área comercial. Mas, com relação assim de maneira prática, assim, o que você, o que a Renova Urb consegue, por exemplo, auxiliar? O pessoal que está aqui hoje, que tem interesse, que quer uma consultoria, quer saber como é que faz, como que consegue convencer para mudar uma padronização no seu município, como que vocês conseguem ajudar aí os nossos convidados a inovar nessa questão de sustentabilidade e segurança? A Renova Urb sempre foi uma empresa disruptiva. A gente tem aí, além dessas soluções, agora nós estamos entrando na linha de imobiliário urbano para ampliar o consumo do plástico que iria virar lixo. Então, entramos nessa área de imobiliário urbano. Então, a Renova Urb ajuda o gestor público a pensar de como fazer, né? Ninguém consegue fazer rompimento dos conceitos antigos de uma hora para outra. Ninguém muda da água para o vinho um conceito. É muito difícil.
É muito difícil. E a gente está aí para dar esse subsídio necessário para qualquer gestor que precise, seja numa orientação sobre o tipo de sinalização, seja na orientação sobre levantamento de necessidades e quantitativos, seja no subsídio para definir tecnicamente a melhor solução. O objetivo nunca foi vender, né? O objetivo foi apresentar a solução. Se a solução for aceita, aí sim vem a venda depois. Então, a gente dá as ordens para mostrar para vocês como é possível fazer uma mudança tão disruptiva com alguma coisa que ninguém vê. Eu não consigo vender poste. Eu vendo solução sustentável, eu vendo solução ecológica, porque poste ninguém quer. Para que você quer um poste? Sem iluminação, um poste sem sinalização, um poste semafórico sem semáforo? Ninguém quer, tá certo? Então, o que a gente ajuda é a criar essa massa crítica e essa massa de solução para que o município possa gradativamente ir fazendo a mudança e colaborando ali com as ODS, e colaborando com o Penatrans, e colaborando com o COP30, que parece poesia, mas não é poesia, é realidade. Obrigado, Marcelo. E também a conscientização, né? A gente vê o exemplo que a doutora Magali apresentou para nós ali, de transformar um objeto que, às vezes, a população nem percebe que é um controlador semafórico, um no-break, consegue dar assim, uma graça, um ar ali, né? Com a iniciativa aqui de Camboriú, foi bonito deixar ali, virou uma obra de arte já, não é mais um equipamento feio que está ali atrapalhando, né? Bom dia. Então, a minha contribuição aqui seria para os dois palestrantes. Fiquei aqui muito feliz. Bom, primeiro eu quero me apresentar ao senhor, eu sou o secretário de Ordem Pública da cidade de Campo Largo, meu nome é Samir Moussa, atuante muito no trânsito também na cidade, onde a gente apresentou na parte da segurança, mas o meu forte mesmo, o que eu mais gosto mesmo é trânsito. E fiquei muito feliz em ver os dois palestrantes comentar sobre Penatrans. Muito importante isso. Porque, além de eu ser secretário na cidade, ainda sou observador do Observatório Nacional de Segurança Viária. Acredito que vocês devem saber. Então, aí, essa é uma observadora. A hora que você vê a qualidade da palestra, a gente já vê que a pessoa gosta. Porque gostar de trânsito e trabalhar no trânsito tem que ser ousado. E, realmente, é isso. O pessoal que é da Dataplan já me acompanha há muito tempo em Campo Largo. A gente também muda muito sentido de rua, tira estacionamento, e a gente tem que ser ousado. E a gente tem que ser cabeça pensante mesmo. Porque, às vezes, a equipe fica, mas será que é bom tirar isso aqui? Vai ter polêmica. Eu falei, trânsito, o que você faz, você não volta mais atrás. E a hora que você falou que a gente precisa ter representatividade, você falou política, eu pensei de uma coisa e você não falou. Então, acho que quero ressaltar a importância. Eu sou um secretário que quase 3 vezes ao ano estou em Brasília. Eu conheço os 30 deputados estaduais do Paraná. E, quando eu vou lá, eu fico sempre 2, 3 dias e passo quase em todos os gabinetes. A representação política, nós temos que ter deputados estaduais e federais. No Paraná, não sei se alguém sabe, a cada 3 horas e 20 minutos morre uma pessoa no trânsito, 7 por dia. O Paraná é o 4º estado onde morrem mais pessoas no trânsito. Então, a gente tem que mudar muito esse pensamento. Você conversa hoje com um político, um deputado estadual, um deputado federal, ele não tem verba, ele não pensa em verba, em projetos para mandar para o trânsito. É saúde, saúde, saúde. Eu já fiz essa pergunta para deputados federais. Falei, não é cultura. A gente quer mandar para a saúde, para a educação, para obras. Mas a gente tem que fazer algo, e você, na consultoria tua, é mais como sugestão, é colocar na cabeça do gestor público que no trânsito ele economiza lá na saúde. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Sabe? O setor do trânsito, agentes de trânsito, tem que pensar numa representatividade. Sabe? Então, no próprio município, num vereador pensante nisso, num deputado estadual, num deputado federal. Porque o Penatrans está aí.
5.700 e poucos municípios. Você acha quantos municípios hoje colocam em prática o Penatrans no Brasil? E vocês acham que a gente vai chegar com o resultado de reduzir 50% em 2030? Não vai conseguir, gente. Não vai, porque a gente passa por muita dificuldade. Na cidade, os financeiros não pensam no trânsito, eles acham que é besteira de investir em trânsito. Não, tem que investir no trânsito. A gente, como gestor, tem que mostrar que trânsito é muito importante, igual a saúde na cidade. Então, a gente tem que ser ousado. Eu gostei muito da palestra dos senhores. Você ali como uma observadora, né? Os dois pensando no Penatrans, eu ponho em prática o Penatrans, desenvolvo projetos, até os fornecedores meus lá desenvolvem produtos para a gente pôr em prática. Vamos fazer uma visita para mim em Campo Largo, que você vai ver o que eu tenho feito, e a gente põe em prática. Dá um acidente, a gente vai no cruzamento, vai ver o que acontece. Está faltando uma placa, às vezes é uma árvore que tem que ser podada, e isso acontece. Então, minha contribuição seria nisso. Parabéns, vamos levar para frente o Penatrans, né? Inclusive, tive a auditoria do Tribunal de Contas na minha cidade, do plano de mobilidade, e eles colocaram lá para aplicar ao Penatrans. Então, é importante isso. Tá bom? Então, seria uma contribuição essa aí, e pensar na representatividade política. Política. Tá bom? Obrigado. Bom dia. Danae, minha pergunta vai para você. Você fez o caminho inverso, né? Geralmente as pessoas vão para o órgão público e depois vai para a consultoria. Você está fazendo o caminho inverso. Você começou a sua consultoria e veio para o lado de cá do muro, né? Estando do lado de cá agora, quais são as estratégias, Danae, para dizer ao seu prefeito, para dizer aos vereadores que uma ciclovia tem mais relevância e importância do que uma faixa de estacionamento? Você que citou o exemplo aqui da orla de Balneário Camboriú, que imagino que tenha sido desafiador, para dizer para o prefeito, para os vereadores e para o cara que está dentro do carro que uma faixa de ônibus exclusiva é muito mais importante e relevante para a cidade, até para ele que anda de carro, do que a faixa. Quais são as estratégias, Danae, agora que você está do lado de cá? Olha, sinuca de bico, gente. Rafael, obrigada. Estou doida para ver aqui a sua explanação. A estratégia, para mim, é envolvimento. Eu não posso te contar, infelizmente, ainda, que eu consegui essa narrativa, que eu consegui ser bem-sucedida com isso. Mas já consegui grandes conquistas envolvendo os players. Eu não acho que o secretário precisa convencer prefeito diretamente. Ele tem que influenciar o meio que ele está. Isso envolve ter uma abertura e uma reciprocidade com a Câmara de Vereadores, com os próprios colegas. E quem nunca teve resistência da própria equipe? Né? Uma equipe que está desconexa, ela também não vai para um lugar comum. Então, esse envolvimento ele demora tempo e ele exige uma coisa muito árdua de se conquistar, que é a confiança. Gostaria que fosse mais rápido, vejo que há um processo. Eu não me considero uma derrotada, embora eu nunca tenha tirado um estacionamento para fazer uma ciclovia no lugar ainda. Depende muito do ecossistema que você está. Eu vejo, por exemplo, que Lages está começando bem, por isso que eu citei o Malek, que já fez esse tipo de planejamento, de sistema cicloviário, e outras cidades são mais acanhadas, como a cidade que eu sou gestora. É uma das cidades que está nessa lista das mais tradicionais, que nem começou, nem tem nenhuma ciclofaixa, nenhuma ciclovia ainda. Mas que é um processo que o meu prefeito já entendeu que ele tem que subsidiar mais ou menos metade do custo de operação de um sistema de transporte coletivo, pelo menos, que é uma figura pública que há 2 anos falava que de jeito nenhum que ia gastar 1 centavo com transporte coletivo, porque o operador que se vire. Né? Então, isso é um processo, e quando eu olho para trás, 2 anos não é muito tempo, tanto tempo assim, para mudar um discurso de uma forma tão proeminente. Temos que ter esperança e a resiliência
que o Marcelo sempre fala. Mas vou fazer um gancho com o que o Samir trouxe. Samir, fiquei muito contente com as suas palavras, agradeço. Eu vou aceitar esse convite para visitar Campo Largo, tá? E eu acho que essa é a resposta também, viu, Rafael, da gente ter um desenvolvimento político mais expressivo. Eu, como técnica, né, eu sou arquiteto urbanista, a nossa linguagem técnica ela é fácil. A gente não tem dificuldade de falar com outros técnicos, mas quando você está numa reunião política, é como se você fosse um intérprete. Você tem que fazer uma tradução, né? É uma outra linguagem. E acho que, como nós não tivemos essa capacitação como técnicos numa faculdade ou na vida, a gente tem essa dificuldade. Para mim, é um grande prazer estar aqui comunicando, porque é um exercício. É assim que eu consigo pulverizar minhas ideias, fazer essa polinização. É assim que todos os técnicos vão fazer, se comunicando, seja pela parte escrita, seja pela parte oral, seja conversando, mas acho que a gente tem que melhorar. E se as empresas privadas puderem vir junto, vai ser muito mais rápido essa melhora. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Lá atrás. Bom dia a todos. Já fui apresentado pela Danae, mas me chamo Malek Aldabou, sou arquiteto urbanista e estou assumindo a Secretaria de Planejamento Urbano e Mobilidade de Lages, aqui em Santa Catarina. Me ocorreu uma pergunta pensando um pouco em futuro, pensando em novos modais, pensando em novas tecnologias. O pessoal tem falado muito aí de carro elétrico, a gente vê os desafios de emplacar um pouco essa tecnologia e os consumidores também aderirem a isso, mas me veio para perguntar para vocês algo nesse sentido. O que vocês enxergam, o que vocês estão observando e mirando em termos de novos modais, que daqui a pouco envolvam veículos autônomos, outras tecnologias e outras coisas que a gente já pode começar a pensar para um horizonte de longo prazo, A gente sabe que essas mudanças no Brasil, a gente já tem os desafios com sistemas que a gente opera hoje, mas imaginar no longo prazo, o que vocês acham que é uma tendência real, que é algo que a gente deve investir algum tempo e imaginar para o futuro? Isso falar de futuro requer mudança de postura no presente. Eu acho que o que a gente precisa para almejar o futuro de uma sociedade, de uma cidade como um todo, é mudar o nosso entendimento do presente, e a conexão com o futuro é quase que imediata. Eu vejo uma cultura que a gente precisa começar a praticar, que ainda é muito incipiente no Brasil, é a descarbonização. Então, quando você fala de descarbonização, você fala de uso de soluções limpas, você fala de uso de tecnologias limpas, você fala da questão climática, da preservação do bem-estar social, você fala de tecnologias e veículos tecnologicamente que não poluam o meio ambiente. Então, eu acho que é basicamente isso, juntar nessas ações que são gradativas, e no Brasil eu falo que ainda é poesia de descarbonização, Então, descarbonização ainda é poesia, a gente precisa entender, ter consciência dessa importância. Se falava antigamente sobre visão 360, hoje se fala de ESG, ambiental, social e governança. E isso não é um rótulo, isso é uma mudança de postura. Tá certo? O que você quer para o dia de hoje e o que você projeta para o dia de amanhã. E aí vem o que Samir falou também, que é colocar para os gestores a importância de um programa, de fato, de descarbonização de rodovia. Por exemplo, o Ecopost, hoje, ele emite para o meio ambiente 0,552 gramas por tonelada de produto produzido. O aço, quase 6 quilos.
de carbono equivalente. Para todo mundo, isso é um número que não consegue se ponderar. Mas são pequenas medidas que você vai tomando. Se você não consegue trocar sua frota de carro a combustão fóssil, você pode trocar para álcool, que quase todos os carros são flex. Tá certo? Se você pode usar na sua pavimentação, por exemplo, o asfalto com um percentual de borracha reciclada, você pode fazer dessa forma. Existe várias metodologias construtivas limpas que podem colaborar com esse futuro. Então, eu acho que é isso. Se a gente pudesse falar de um futuro, a gente trabalharia dentro da visão ESG, que eu acho que é uma estrutura, é uma mudança de comportamento. Lá na empresa, nós estamos, se Deus assim permitir, porque a nossa parte a gente já fez, a gente deve ganhar a certificação agora da Bureau Veritas, do ESG, mas não é só um certificado para você mostrar, como é uma mudança realmente de hábito. Tá? Então, eu acho que a sociedade como um todo, isso envolve toda a sociedade. Não é só o governante, não é só você que tem a pasta na mão, é o cidadão também, é todo mundo. Se todo mundo entender que o governante ali é só um síndico, tá certo? E você é responsável por cada pedacinho da sociedade, aí a gente vai realmente começar a mudar. Eu acho que o foco é esse. Não seria desenvolvimento tecnológico é uma projeção quase que inevitável. A tecnologia é quase que inevitável, né? Falamos aqui ontem sobre o 6G, tá certo? Então, fiquei maravilhado, com um monte de pergunta para fazer, não fiz nenhuma, mas fiquei com um monte de pergunta para fazer. É inevitável esse progresso, tá? Mas o que a gente vai fazer com tudo isso? É o ESG, é a visão 360 que a gente precisa ter como cidadão, como gestor, como sociedade. É isso. Mais alguma dúvida? Então, acho que a gente pode prosseguir com a nossa programação. Eu quero uma salva de palmas aos nossos 2 painelistas. Agradecer em nome da Dataprom por estarem aqui conosco e compartilharem o conhecimento de vocês, né, durante esta manhã. Muito obrigado. Obrigado.